Nesse vídeo eu vou te mostrar como montar uma carteira completa com só R$700. Você vai investir em renda fixa, ações, fundos imobiliários, ações nos Estados Unidos, criptomoedas e até ouro. Tudo isso com só R$700, como eu falei, e em uma carteira mega diversificada, tá? Então se você tem pouco dinheiro para começar a investir hoje, isso não é mais uma desculpa para você não investir. Você pode seguir essa carteira que eu vou te apresentar aqui nesse vídeo se você quiser, mas ela não é nenhuma recomendação de investimento, tá? Você pode usar ela como base também para montar a sua própria carteira. Depois de montar essa carteira, tudo que você vai ter que fazer é continuar investindo nela, isso se você quiser construir um patrimônio milionário ao longo dos anos. Essa carteira que eu vou montar aqui com você é toda baseada numa coisa chamada ETFs. Se você nunca ouviu falar neles, é só uma sigla bonita para representar um fundo que tem duas características principais. A primeira delas é ser negociado em bolsa de valores, ou seja, para você investir nesse fundo, para você comprar e vender esse fundo, tudo que você precisa fazer é acessar a conta da sua corretora, entrar no seu home broker, digitar o código desse fundo e enviar a sua ordem de compra ou de venda. Simples assim. E a segunda característica principal desse tipo de fundo é que eles copiam algum índice. Existem vários índices aí no mundo dos investimentos para dizer para a gente como anda um determinado setor, uma determinada atividade da economia. Por exemplo, se eu quiser entender como andam as empresas de capital aberto, ou seja, as empresas negociadas na Bolsa de Valores, as maiores empresas do Brasil, é só eu olhar para o índice Ibovespa. Se eu quiser saber como andam os fundos imobiliários, é só eu olhar para o índice IFIX. Se eu quiser olhar para as empresas que investem no setor imobiliário e que têm capital aberto em bolsa de valores, é só eu olhar para o índice IMOB e por aí vai. E existe índice para várias coisas, tá? Existe índice para renda fixa, para vários índices para ações, alguns índices para fundos imobiliários, existe índice para criptomoeda, existe índice para commodities e para várias outras coisas. Só que qual é o problema? Você não consegue investir num índice. E aí, os investidores, olhando para aqueles índices e vendo que eles tinham uma boa performance, vendo que eles estavam indo bem, eles pensaram, olha, eu quero poder investir nessas empresas de uma forma simples, sem que eu tenha que ficar olhando toda hora para o índice e copiando ele. E foi aí que criaram os ETFs. E isso acaba virando um investimento automático. Você só precisa ir lá e comprar aquele ETF que automaticamente você vai estar investindo nas empresas ou nos fundos imobiliários ou por aí vai, nos investimentos que tem dentro daquele índice. Isso é o que a gente conhece hoje por gestão passiva de investimentos. Ou seja, sempre que você ouvir por aí alguém falar gestão passiva de investimentos, ela está falando do investimento via ETFs. Por que é gestão passiva? Justamente porque o gestor desse fundo, ele não tem o poder de decisão do que ele vai fazer com o dinheiro que entra nesse fundo. A única coisa que ele pode fazer é seguir, é comprar os ativos que estão dentro daquele índice de referência, do índice que ele copia, beleza? E bom, é claro que existem vantagens e desvantagens do investimento em ETFs, mas para mim as vantagens são muito maiores do que as desvantagens. Vamos começar por elas então. Primeira vantagem de você investir num ETF é que você tem um custo muito baixo ali. Como eu falei, um ETF é um fundo, então existe uma equipe de gestão por trás, existe toda uma estrutura por trás para poder manter aquele fundo funcionando. E como não tem todo esse trabalho de ter que ter uma equipe muito grande para analisar, para escolher os ativos e também não tem nenhum trabalho intelectual da gestão, a gente consegue ter custos muito baixos ao investir em ETFs, ou seja, esses fundos eles cobram uma taxa de administração muito baixinha, então acaba valendo muito a pena investir em ETFs por conta desse baixo custo, ao invés de ter que pagar, por exemplo, uma taxa de administração de 2% e mais uma taxa de performance de 20% quando você vai investir normalmente num fundo aí de ações de gestão ativa, por exemplo. Uma outra vantagem de investir em ETFs é que você consegue ter uma excelente diversificação com muito pouco dinheiro. Se você quiser investir no índice Bovespa, por exemplo, você pode comprar um ETF chamado BOVB11 ou o BOVA11, por exemplo, que está custando hoje aí na faixa dos R$130. Ou seja, com só R$130 você já consegue ter uma diversificação entre várias empresas da Bolsa de Valores. E é por isso que hoje eu vou montar essa carteira aqui com vocês nesse vídeo de só R$700 e mesmo assim ela vai ser uma carteira extremamente diversificada. A terceira principal vantagem, na minha opinião, de você investir via ETFs é que você perde pouco tempo analisando quais vão ser os melhores investimentos para você fazer, já que o único trabalho que você vai ter que ter é em escolher os ETFs. Bom,
agora as desvantagens de você investir via ETFs. Para mim, a primeira desvantagem clara é que esse é um mercado muito novo ainda no Brasil. Só nos últimos 3 anos a gente teve a criação de mais de 30 ETFs. Antes disso a gente tinha por volta só de uns 20 ETFs por aí, e a maioria deles eram ETFs de Ibovespa, tá? Eram vários fundos que replicavam o mesmo índice. Então agora que esse mercado está começando a engatinhar aqui no Brasil, enquanto lá nos Estados Unidos, por exemplo, esse mercado já é gigantesco, tá? Então uma desvantagem clara dos ETFs de serem um mercado muito novo aqui no Brasil é que pode ser que seja difícil você se desfazer de alguns desses ETFs, que são muito novos principalmente, em algum momento do mercado, por conta da liquidez deles. Ou seja, tem pouca gente fazendo negociações desses ETFs todos os dias. E a segunda desvantagem clara para mim dos ETFs, que é uma consequência dessa primeira desvantagem que eu acabei de falar, é que eles não são investimentos muito bons para quem tem muito dinheiro. Por quê? Justamente por conta dessa liquidez. Então se você investir, sei lá, 200 mil em um único ETF, pode ser que seja difícil você se desfazer dele em determinado momento do mercado. Se você tem pouco dinheiro, não, você vai lá, vende 10 cotas, 100 cotas, é tranquilo você se desfazer. Agora, quanto mais dinheiro você tiver, mais difícil vai ser você se desfazer desses ETFs, caso você precise fazer algum ajuste aí na sua carteira. E a terceira desvantagem, que acaba sendo um contraponto da terceira vantagem que eu falei, é que você não tem controle sobre os ativos que você está investindo. Você escolhe o ETF e dentro do ETF já existem aqueles ativos lá, você não tem muito o que fazer. Pode ser uma vantagem se você tem pouco tempo, ou pode ser uma desvantagem se você tem muito tempo, se você pode investir o seu tempo analisando para escolher ativos, ou se você quer que alguém faça isso por você, se você quer ter um profissional dedicado fazendo isso por você, seja uma carteira recomendada, como a gente faz aqui na Varos, ou seja via tendo um consultor de investimento ou um fundo privado, um fundo exclusivo aí para a galera que tem bem mais grana já, beleza? Mas o foco desse vídeo aqui é ajudar quem está começando agora, quem tem pouco dinheiro investido. Então vamos agora finalmente para a carteira recomendada que eu montei, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, o primeiro ETF que eu colocaria nessa carteira recomendada de R$700 é o PIB11. Que ETF é esse? Bom, é um ETF que replica o índice IBRX50, que tem as 50 maiores empresas da Bolsa de Valores. Ele tem uma relação muito próxima com o índice Bovespa, tá? Só que eu resolvi escolher o PIB11 ao invés do BOVA11 aqui, porque ele tem uma taxa de administração muito baixa, uma das menores taxas entre os ETFs aqui do Brasil, tá bom? Então ele tem uma taxa só de 0,06% ao ano e você consegue investir nele com só R$ 94,50 no momento que eu tô gravando esse vídeo hoje. Então para essa carteira de R$700 eu compraria uma cota de PIB11 a R$ 94,50 e isso vai representar 13% aí da nossa carteira, beleza? O segundo fundo, eu vou revelar aqui que eles estão escondidos, é o XFIX11, que é justamente um ETF que replica o índice de fundos imobiliários, o IFIX. Esse já é um ETF com uma taxa de administração um pouco maior, de 0,29% ao ano, mas ainda assim uma taxa muito mais baixa do que a gente vê em fundos tradicionais, em fundos de gestão ativa. Tá? Hoje, uma cota desse fundo está custando só R$ 11,38, então eu compraria 9 cotas dele, totalizando aí R$ 102,42 investidos nesse fundo, que representa aí uma alocação de 14,2%. O terceiro ETF da nossa lista é o CRPT11, que investe nas 20 maiores criptomoedas do mercado. Ele tem uma taxa de administração já bem mais alta. Como esses ETFs novos, eles têm pouca concorrência, ou seja, tem poucos ETFs desse no mercado hoje, eles acabam se dando ao luxo, eles acabam podendo cobrar uma taxa de administração mais alta, beleza? Isso aqui, conforme os anos forem passando, conforme esse mercado de ETF for se consolidando aqui no Brasil, esse custo com certeza vai diminuir, beleza? Tanto que o PIB11, que já é um ETF bem mais antigo, cobra uma taxa de administração só de 0,06%, porque ele tem mais concorrentes que também replicam índices parecidos com ele, beleza? O CRPT11 está custando R$14, então eu compraria uma cota dele aqui e então teria um total investido de R$14. Isso representaria quase 2% do nosso portfólio, da nossa carteira de investimentos. Lembrando que investimentos em cripto são os investimentos mais arriscados que você pode fazer no mercado, um dos mais arriscados, então por isso eu coloquei só 2% da carteira nele. E aqui eu estou montando uma carteira para pessoa que tem um perfil moderado, então não é nem um cara conservador que quer investir só em renda fixa, nem um cara ultra arrojado que quer botar mais dinheiro em cripto, mais dinheiro em ações. Aqui a gente está no meio do caminho, acredito que essa carteira vai atender a maioria das pessoas que vão ver esse vídeo, tá? Agora a gente vai para o quarto ETF da nossa lista, que é o TEC11.
TSK11, que investe nas 10 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, com uma taxa de administração só de 0,25% ao ano. E hoje, uma cota desse ETF está custando aproximadamente R$ 86. Então eu compraria uma cota dele e ele vai representar 12% da nossa carteira. Vamos agora para o quinto ETF. Agora a gente já vai começar a entrar na parte de renda fixa. Então o primeiro deles é o B5MB11, que é um fundo de renda fixa com só 0,2% de taxa de administração, que replica o índice IMAB5+. O que é isso? É um índice que tem títulos públicos com prazo de vencimento maior do que 5 anos, beleza? Então a gente aqui investindo nesse ETF está investindo em renda fixa de longo prazo. Hoje uma cota está custando R$ 117, eu compraria uma cota mesmo, isso vai representar 16% da nossa carteira, tá? Chegando ao fim, o sexto ETF que eu colocaria aqui na minha carteira é o B5P211, que também é um ETF de renda fixa, que também cobra só 0,2% ao ano de taxa de administração e ele já é um fundo que segue o índice IMAB5. O que é isso? É um índice que tem títulos públicos ligados à inflação com vencimento menor do que 5 anos. Então, B5MB11, títulos públicos ligados à inflação com vencimento superior a 5 anos, B5P211, títulos públicos ligados à inflação com vencimento inferior a 5 anos, beleza? Esses dois índices se complementam muito bem e têm apresentado retornos excelentes ao longo dos anos. Tá bom? Para fechar nossa carteira, o nosso sétimo ativo, o nosso sétimo ETF é o Gold 11, que investe em ouro, cobrando uma taxa de administração de 0,55% ao ano. Hoje, uma cota dele custa R$ 15,50, eu vou comprar uma cota só, e isso vai representar 2% da nossa carteira. Então, uma carteira de 7 ETFs aí, e para fechar a nossa carteira, eu não coloquei mais nenhum ETF. Eu vou compor essa carteira com um CDB de liquidez diária para fazer a nossa composição de renda fixa, e eu investiria R$ 200 nele, que vai representar para a gente 27,7% da nossa carteira de investimentos. Então, no total, a gente gastou aí R$ 720, passou um pouquinho de 700, R$ 720,96 para montar essa carteira extremamente diversificada que investe em renda fixa, grande parte dela. Então, como eu falei, é um perfil moderado aqui, investe em cripto, investe em ações no Brasil, investe em ações nos Estados Unidos, investe em fundos imobiliários e investe em ouro também. Uma carteira ultra diversificada com ativos globais. E aí, a nossa distribuição aqui ficou dessa maneira: 57% em renda fixa, 14% em fundos imobiliários, 25% em ações, sendo 13% em Brasil e 12% em Estados Unidos, ouro 2% e cripto 2%. Tá bom? E aí, como que é o retorno que a gente teria com essa carteira? Eu também fiz isso aqui para você, porque não adianta só falar para você investir neles sem mostrar que eles foram bons investimentos. E aqui eu tô trazendo o retorno dos últimos 3 anos, beleza? Porque, como eu falei, vários ETFs aqui que eu escolhi são muito novos. Por exemplo, o CRPT11, ele começou em maio de 2022, ele não tem nem 2022 inteiro. Então eu consegui pegar um horizonte de investimento aqui de pouco menos de 3 anos, de 34 meses, para avaliar cada um desses ETFs. Então, se você tivesse investido no PIB11 R$100 lá em janeiro de 2022, hoje esses R$100 valeriam R$ 129,60. E eu fiz isso para todos os ETFs da nossa carteira e para o CDI também. Então, no XFIX 11 você teria 114, no CRPT 153, no TEC 11 155, no B5MB 11 120 quase, no B5P211 130, no Gold 11 144 e no CDI você teria 137. Então a gente tem aqui, ó, o CRPT 11 vencendo do CDI, o TEC 11 vencendo do CDI e o Gold 11 vencendo do CDI. Claro que isso é só uma janela de tempo, tá? Comprando em janeiro de 2022 e carregando até outubro de 2024, no dia que eu tô gravando esse vídeo. O ideal seria a gente avaliar vários períodos investindo em dias aleatórios para a gente conseguir ver qual é a consistência de cada um desses índices aqui frente ao CDI e comparar eles entre si, beleza? Mas a gente não vai fazer isso aqui nesse vídeo por conta da limitação dos dados e também esse vídeo ficaria muito longo se a gente fizesse isso aqui, beleza? Bom, agora se eu pegar a minha carteira, se eu tivesse montado essa minha carteira de R$700 aí em janeiro de 2022, naquela proporção que eu montei aqui para você e segurasse isso até agora, outubro de 2024, esses R$720 aqui, ó, eles teriam se transformado em R$951,59, o que dá pra gente um retorno acumulado
acumulado de 32%. Tá? Vou até dar um zoom aqui para facilitar para vocês verem. Então, isso daria um retorno acumulado aqui de 32% para a gente. E eu acabei colocando aqui uma coisa chamada IPCA mais 6 aqui embaixo, que teria rendido nesse período, que rendeu nesse período, no caso, 34,9%. Por que eu coloquei esse IPCA mais 6 aqui? Porque esse é um excelente indicador, uma excelente referência de retorno para a gente, tá? Se você conseguir, na sua carteira de investimento, ter um retorno que te remunera 6% acima da inflação, você está muito bem para construir uma fortuna aí ao longo dos anos, beleza? Inclusive, esse é um indicador, é a meta de vários fundos de pensão que tem como objetivo aí manter o patrimônio acumulado dos seus pensionistas, ou seja, das pessoas que colocam dinheiro naquele fundo, beleza? E essa carteira simples que eu montei aqui com você de ETFs de só R$700, olha só quão próxima ela ficou desse IPCA mais 6. Ela rendeu 32%, enquanto o IPCA mais 6 rendeu 34,9%. Se a gente fizer essa equivalência aqui, isso quer dizer que a nossa carteira rendeu IPCA mais 5,2% ao ano ao longo desse período, beleza? Isso é um retorno que está muito próximo do IPCA mais 6, então é um excelente retorno para você ter para sua carteira de investimentos. Agora, eu queria fazer só duas ponderações aqui. Eu concordo bastante com essa abordagem de investimento via ETFs, principalmente quando a gente está falando desses caras aqui, ó, doações Estados Unidos, de renda fixa, ouro pode ser também, mas quando a gente está falando de cripto, quando a gente está falando de fundos imobiliários e quando a gente está falando de ações Brasil, eu não gosto muito de fazer esse investimento via ETFs. E aqui eu tô falando, é claro, para quem já tem um valor considerável investido, tá? Se você só tem R$700 para investir, só tem R$1.000 para investir, vai fundo, investe via ETFs, que é a melhor coisa que você pode fazer, beleza? Agora, se você já tem um patrimônio acumulado maior, 50 mil, 100 mil reais, eu não gosto muito de investir em ações do Brasil e em fundos imobiliários e em cripto via ETFs. Por que eu não gosto de fazer isso? Não é só porque eu tenho uma casa de análise que recomenda esses ativos, não, tá? Na verdade, a lógica é a inversa, né? Eu tenho uma casa de análise porque eu vi que não fazia sentido investir via ETFs, eu vi que não fazia sentido as soluções que a gente tinha no mercado e por isso que a gente criou a Varus, beleza? Mas, enfim, indo direto ao ponto. Porque eu acredito que a gente consegue fazer uma diversificação muito melhor se a gente escolher os nossos ativos, se a gente escolher as nossas ações do Brasil, se a gente escolher os nossos fundos imobiliários e se a gente escolher as nossas criptomoedas. Tá? Não é à toa que as nossas carteiras de ações, que a nossa carteira de cripto, que a nossa carteira de fundos imobiliários estão batendo os seus índices de referência, tá? A gente tem hoje uma carteira de fundos imobiliários que tem uma TIR real projetada de 15%, ou seja, isso é 15% acima da inflação. Isso é muita coisa, beleza? A gente tem uma carteira de ações aí, várias carteiras de ações, na verdade, batendo todos os seus índices de referência. Então, dá para você ter retornos melhores fazendo o seu stock picking, que a gente chama, fazendo a sua análise e investindo de forma ativa nesses tipos de investimento: cripto, ações e fundos imobiliários. Se você quiser conhecer as nossas carteiras, eu vou deixar um link aqui embaixo para o nosso site. Você pode ficar à vontade e ver qual carteira melhor se encaixa nos seus objetivos. Agora, se você está começando a investir e o seu foco é a construção de renda passiva, faz sentido você participar do evento que eu vou fazer entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro, que se chama Renda Vitalícia, onde lá eu vou te ensinar como construir uma máquina de renda passiva começando do total zero. Beleza? Você não precisa saber nada sobre investimentos e lá eu vou te ensinar 4 temas principais. O primeiro deles é o caminho para você se aposentar rápido sem depender do governo, já que hoje o INSS está cada vez mais capenga e cada vez com um rombo maior. Então, se você tem 30, tá na faixa dos 30 anos, assim como eu, sinto te dizer, o INSS muito provavelmente não vai te aposentar. Então, você precisa ter uma segunda alternativa para não depender do governo. Também vou te ensinar como você fazer sobrar R$1.000 todo mês aí no seu orçamento pessoal e vou te entregar uma planilha para te ajudar a fazer esse controle. No dia 3, eu vou te mostrar quais são os 4 tipos de investimento que vão garantir a sua aposentadoria. Então, existem 4 tipos de investimento que são obrigatórios você fazer se você quiser se aposentar rápido sem depender do governo. E no final também eu vou te mostrar como chegar nessa renda vitalícia de mais de 10 mil por mês de forma rápida e segura. E por fim, a gente vai abrir as inscrições para o projeto RP10K, que é o meu principal programa de acompanhamento e aconselhamento financeiro aí para você que quer ajuda nos seus investimentos. E sempre que a gente faz um evento desses e abre essas vagas para o RP10K,
10k, elas ficam abertas por um espaço de tempo muito curto, porque durante esse espaço de tempo eu entrego bônus bem especiais que você não vai ver normalmente fora dessa janela de tempo. Então, se você tem o objetivo de construir renda passiva, você precisa estar nesse evento aí entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e eu te vejo no próximo vídeo.